encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando o seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Olá, bom dia e um feliz sábado a todos os nossos irmãos e amigos que estão conectados com a gente. Estamos muito felizes de tê-lo conosco e, desde já, eu quero pedir que você compartilhe o link dessa programação com todos os seus amigos nas suas redes sociais. Assim, alcançaremos muito mais pessoas com essa mensagem de esperança a outros corações. E para dar início ao culto deste sábado, eu quero convidá-lo, assim como você está, a orar comigo. Bendito e eterno Deus, estamos muito felizes de estar em Tua presença. Queremos agradecer por ter sido possível estar aqui neste culto. Abençoa, Senhor, cada família, cada amigo que está conectado com a gente. Que seus corações possam ser preenchidos com a Tua mensagem de esperança. Pedimos também o perdão de nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a vencer as nossas lutas confiando em Ti. Abençoe toda esta programação, que seja feita a Tua santa vontade. Venha tomar em Tuas mãos, Senhor, a mensagem deste dia, deste sábado, que possa ir longe, alcançar todos aqueles que estão necessitados de Ti. Obrigado por estar conosco. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz aí, você sabe por que existe o dízimo? Falam várias coisas. É sinal de lealdade, fidelidade, dependência, bênção. O bom é que você pode conferir direto na fonte, né? O dízimo é um princípio bíblico, desde o começo. Lembra? Não passamos no primeiro teste. É o dízimo que sustenta a missão da igreja de pregar em todo o mundo. E é tudo bem dividido. Sabe como? A maior parte fica na sua região. Partes iguais na união e na divisão. Vai fazendo a conta. Tem um percentual para a formação de pastores, para a área de literatura, para a Rede Novo Tempo e também para a sede mundial. Pronto! Agora que você entendeu para que serve o dízimo, vamos voltar à nossa conversa. O porquê do dízimo. É muito mais que recursos. O dízimo nos lembra de quem nos sustenta, de onde nosso coração deve estar e a quem devemos exaltar. As bênçãos são consequência. Fica a dica então. Da próxima vez que você receber uma grana, não esqueça, sem barganha, sem dor no coração, medo e nem tristeza, mais que devolver parte das bênçãos. Dizimar é sinal de fé, que é igual a fidelidade, reconhecimento e gratidão. E de declarar quem você escolheu para adorar. Partiu ser fiel. Feliz sábado, queridos irmãos, querida igreja aqui do distrito de Itapuã. Quão bom podemos estar juntos mais um sábado para louvar o nosso Deus, para celebrarmos as vitórias que Deus tem nos concedido a cada dia. Nós agora queremos convidar você a assistir conosco o Provai e Vende e logo no final poder depositar na conta da igreja, fazer a transferência, ligar para o seu tesoureiro,
pedir a conta da igreja a usar o CVMI para que possamos, para a honra e glória de Deus, contribuir devolvendo aquilo que Deus nos confiou. Provai e vede. Provai e vede. História de hoje: motivação no desafio. Eu era servidor público, trabalhava na Agência de Águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor. Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas. Os meses se passaram. Recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Para atender melhor aos irmãos, nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauípe. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização. Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Desta forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da Igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas. Da Igreja de Maragogipe, que se tornou a mais bonita da cidade. Da Igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita. Da Igreja do Parque Verde 2, colocada de forma visível para a comunidade. Da Igreja de Glebagá, reconstruída numa estrutura de Maranata, e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que um vazio quer tua vida contornar. Mesmo assim tu deves ir com Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende sua mão e vem com Cristo falar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos andar. Muitas são as lágrimas que expressam tua dor, traduzem tua luta, revelam teu sofrer. Mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entregue sua vida, vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos andar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende sua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos vinde a mim. Irmãos, mais uma vez, feliz sábado. Um feliz sábado para aqueles que estão entrando agora. Divulgue nosso canal, irmãos. Passa um zap aí, manda o link, vai no YouTube, fala do Facebook, para que muitas pessoas possam ser beneficiadas ao ouvir a palavra de Deus. E hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo pessoal. Eu quero convidar aqui o pastor Peterson. Pastor Peterson é carioca, trabalhamos juntos no Espírito Santo, bons anos, e agora estamos aqui em Brasília. Ele é pastor em Samambaia Sul. Pastor, que Deus o abençoe, que Deus o use, a igreja é sua, o distrito é seu, um distrito maravilhoso que é Itapuã, e que Deus possa falar através do Senhor aos nossos corações. Amém, amigo. Muito obrigado a Itapuã por abrir a sua igreja, abrir aí o seu lar para que possamos estar juntos nesse sábado especial. É um privilégio para mim poder estar falando para vocês nessa manhã de sábado, e nós queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus. É impressionante que quanto mais nós estudamos essa palavra, mais coisa essa palavra se revela na vida de cada um de nós. E nessa manhã de sábado, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. E dentro dessa cura do paralítico de Cafarnaum, nós vamos explorar 3 aspectos em que Jesus trabalhou na cura desse homem. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia ou
digital ou a Bíblia em papel, para acompanhar comigo o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versículos de 1 até o versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 1 até o versículo 12. Aqui nós vamos encontrar o texto básico para a nossa meditação dessa manhã de sábado. Na minha versão bíblica está escrito assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, e conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Fazendo então uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Aqui está uma história que muito provavelmente você já tenha por diversas vezes refletido na palavra de Deus. Aqui encontramos um homem que já há muito não conseguia andar. A Bíblia o descreve como paralítico. Essa paralisia o impedia de muitas coisas. Essa paralisia trouxe ao seu coração um estado de baixa estima, um estado de uma pessoa que não conseguia mais responder às coisas dessa vida. Quem sabe, nesses dias de pandemia, você também pode ter ficado paralisado por alguma razão. Quem sabe, o medo te paralisou. Quem sabe, eu esteja falando para alguém nessa manhã, que até mesmo tenha tido o Covid-19, o coronavírus, e tenha paralisado em meio à doença. Mas, ao olharmos a história desse paralítico, podemos ver Jesus estando sobre todas as coisas, até mesmo sobre a doença daquele homem. Mas eu quero destacar com vocês 3 pontos, como eu havia falado. O primeiro aspecto da história desse homem: os amigos. Bons amigos. Esse indivíduo, ele era cercado de bons amigos. A história relata 4 indivíduos que se dispõem a levar o paralítico até Jesus. Mas antes mesmo de falar sobre os amigos do paralítico, eu quero sublinhar um detalhe que o texto não menciona, mas aparece aqui quase que jogado no texto. O detalhe de que o Evangelho de Marcos, João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, ele era um pupilo, ele era um discípulo, alguém que estava acompanhando o evangelista Pedro. Então, muitos eruditos, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Marcos anotava as lembranças agora do ancião Pedro. Enquanto Pedro caminhava nos seus evangelismos por Jerusalém, Marcos estava junto, anotando
todas as lembranças que Pedro tinha do seu amigo Jesus. E o relacionamento entre Pedro e Jesus era tão próximo, era uma amizade tão forte, que o texto joga quase a propósito aqui para ressaltar a ideia dessa amizade, de que a casa que Jesus estava era a sua casa. Aqui o capítulo 2, o versículo 1 diz assim: logo ocorreu que ele estava em casa, que Jesus estava em casa. Queridos, essa não era a casa de Jesus, essa era a casa de Pedro. Pedro e Jesus eram tão próximos que Pedro, ao se lembrar dessa história e ao relatar essa história para que João Marcos pudesse escrever, faz menção da sua própria casa como sendo a casa do seu amigo Jesus Cristo. E ocorreu que ele estava em casa. Pedro e Jesus tinham essa amizade, a ponto de Pedro poder dizer que a casa dele era a casa de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você, praticamente começar o meu sermão com essa pergunta. Será que a minha casa, a sua casa, também pode ser chamada de casa de Jesus? Será que a minha família, a sua família, poderia ser chamada de a família de Jesus, ser lembrada como a família de Jesus, como a casa de Jesus? Será que nós temos tal amizade com o nosso Mestre, com o nosso Senhor e Salvador? Além dessa amizade que o texto quase deixa passar assim ao largo, nós vemos, a história nos relata então, os 4 amigos. 4 indivíduos que conheciam a história daquele paralítico. 4 indivíduos que sabiam da impossibilidade dele ir até Jesus. Sabiam que aquele homem já havia procurado solução para o seu problema em muitos lugares. Já havia recorrido aos líderes religiosos da sua época. Já tinha ido às igrejas da sua época para poder tentar arrumar a solução do seu problema. A solução que tanto o deixava deprimido, tanto o deixava para baixo. E você pode estar pensando, o problema dele, pastor, era a paralisia, mas não. Havia uma tradição entre os judeus de que a paralisia era um castigo divino, era referente a algo que ou o antepassado dele, ou os pais, os avós dele haviam feito, e agora ele estava resolvendo esse assunto na sua própria vida, ou ele mesmo tinha feito algo e por causa disso ele estava doente. No caso da história desse paralítico, para piorar um pouquinho a história, a escritora adventista americana Ellen White nos revela no livro O Desejado de Todas as Nações que o problema da paralisia desse homem realmente era fruto dos seus pecados. Pare e pense um pouco, veja a situação desse homem. Ele sabia por que ele estava paralítico. Ele realmente, por causa dos seus pecados, os pecados não são mencionados, mas por causa dos seus pecados, ele estava vivendo daquela maneira. Ele já havia buscado os líderes para tentar o perdão, mas nenhum deles o aceitava ou recebia, porque ele era um pecador. E o que ele estava sofrendo não era nada mais, nada menos, fruto do que suas próprias decisões. Mas esse homem, por alguma razão, ouviu falar de Jesus. Esse homem ouviu que Jesus estava curando aqui e ali. Ele ouviu que Jesus era diferente, ele atendia as mulheres, que ele atendia as crianças, que ele atendia os leprosos, que ele se aproximava dos leprosos. E por causa dessas histórias que chegaram aos ouvidos desse homem, no coração desse homem começou a surgir uma ponta de esperança, uma ponta de resolução para os seus problemas, para o problema que estava o afligindo tanto. E esse homem, então, agora cresce no seu coração essa esperança, mais uma dúvida: como vou poder chegar até Jesus? Ele era paralítico, ele dependia das pessoas, mas ele possuía 4 bons amigos.
amigos que também ouviram a história de Jesus e imediatamente pensaram no seu amigo paralítico. Vamos até a casa dele, vamos buscá-lo, vamos tentar colocá-lo em conexão a Jesus. E quando chegaram lá, os amigos conversaram, os amigos trocaram suas ideias e mostraram, tanto o paralítico quanto eles, o interesse de que ele pudesse estar próximo de Jesus. Esses indivíduos são verdadeiros amigos. Sabe, muitas vezes nós somos rodeados de pessoas. Existem muitas pessoas próximos a nós. Mas como são essas pessoas? Verdadeiramente são teus amigos. Às vezes os jovens acham que aqueles que se aproximam deles para os levarem para festas, para baladas, para situações diferentes, acham que esses são amigos. Mas quando as luzes apagam, quando o problema se apresenta diante de vocês, onde está o seu amigo? O seu amigo de verdade é aquele que nunca te abandona. E esses homens era esse tipo de amigo. E por que eu afirmo isso? Olha só a história, acompanhe o contexto da história. Esses homens levam o paralítico até Jesus, até a casa de Pedro, que, como eu disse no começo do meu sermão, é chamado de a casa de Jesus. Ao chegar na casa de Pedro, uma grande multidão estava ao redor da casa. No centro da casa, Jesus, os discípulos e mais um grupo de pessoas. E as pessoas foram ouvindo falar que Jesus estava chegando e foi juntando gente. E juntando gente. Dentro da casa já não cabia mais ninguém. E eles começaram a rodear a casa. Alguns estavam ali, nem tanto para ver a Jesus, mas pelo menos ouvir a sua voz, ouvir os seus ensinamentos. E foi juntando gente. E não havia tantas pessoas ali que não era possível se aproximar de Jesus. Esses homens, imaginem, 4 indivíduos carregando uma maca, um leito, e agora se deparam com essa grande multidão. Se não fossem amigos de verdade, olhariam, olha, está difícil, está quase impossível chegar até Jesus, a gente volta outro dia, a gente traz você outro dia. Talvez eles criassem desculpas, talvez eles desistissem, não levassem um amigo naquela situação até Jesus, mas ao rodear a casa e perceber que era impossível se aproximar, tiveram a ideia, vamos subir no telhado. E não era só subir no telhado, eles tinham que subir no telhado, tinham que levar o seu amigo até o telhado. Não foi uma operação fácil, não foi algo simples, mas esses, volto a dizer, eram amigos de verdade, que não viam naquelas dificuldades que ali estavam, impossibilidade de ajudar o seu amigo. Esses são nossos amigos de verdade. Não é no meio do seu problema, não é no meio da sua dificuldade que eles vão te abandonar. Muito pelo contrário, eles vão insistir, eles vão lutar, eles vão buscar soluções para que você possa ser ajudado. Finalmente, esses homens, ao estarem no telhado da casa de Pedro, destelham ali aonde estava próximo Jesus, amarram uma corda nos cantos daquela maca, descem o paralítico até Jesus, e agora o olhar do paralítico cruza com o olhar de Jesus. Imaginem, eles destelhando as telhas daquela casa, o barulho, a agitação, as pessoas que estavam dentro da casa mais próximas de Jesus, com certeza param. Jesus também para de falar o que estava falando, e eles começam a observar aquela maca descendo, pendurada numa corda, até chegar a Jesus. Jesus cruza o seu olhar com aquele indivíduo, e agora, finalmente, o nosso segundo aspecto desse milagre. Primeiro aspecto, precisamos ter bons amigos. Você tem bons amigos, seleciona bem os seus amigos estão preocupados com você, te levam a bons lugares, te levam até a presença de Jesus. Melhor, você tem sido bom amigo de alguém?
mesmo em meio à pandemia. Eu sei que muito provavelmente você não possa visitar a pessoa, mas pelo WhatsApp, pelos meios eletrônicos, você tem levado pessoas até Jesus Cristo. Você tem falado do amor de Jesus para pessoas. Esse é o primeiro aspecto, bons amigos. O segundo aspecto, o paralítico já havia descido. O olhar de Jesus cruza com o olhar do paralítico. E aqui acontece o milagre que o paralítico estava precisando: o perdão dos seus pecados. O que o jogava para baixo não era a paralisia. O que o deixava triste não era a paralisia em si, mas o fato de que ninguém pôde perdoá-lo dos seus pecados, o fato de que ninguém pôde trazer conforto espiritual para a sua vida. E quando esse indivíduo cruza o seu olhar com o olhar de Jesus, um grande milagre acontece nesse momento. Eu queria ler com vocês um pedaço do livro O Desejado de Todas as Nações, está aqui no meu celular. Na versão que eu peguei, a página é 267, mas independentemente da versão, você pode procurar o título, Podes Tornar-me Limpo. Dentro desse capítulo, Podes Tornar-me Limpo, você vai encontrar a história do paralítico de Cafarnaum e, consequentemente, essa citação que eu vou fazer para você agora. O Desejado de Todas as Nações, na versão que eu tirei, página 267. O Salvador contemplou o doloroso semblante e viu os suplicantes olhos fixos nele. Compreendeu, tinha atraído a si aquele perplexo e duvidoso espírito. Enquanto o paralítico ainda se achava em casa, o Salvador infundira-lhe convicção na consciência. Quando se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus para o curar, as vitalizantes misericórdias do Salvador haviam começado a beneficiar-lhe o anelante coração. Jesus observara o primeiro lampejo da fé transformar-se em crença de que ele era o único auxílio ao pecador, e vira-o tornar-se mais e mais forte a cada novo esforço para chegar à sua presença. Agora, em palavras que soaram qual música aos ouvidos do enfermo, o Salvador disse: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. O fardo do desespero cai da mente do doente. Repousa-lhe no espírito a paz do perdão, brilhando-lhe o semblante. O sofrimento físico desaparece e todo o seu ser é transformado. O impotente paralítico estava curado e perdoado o culpado, o pecador. Queridos, nesse texto, Ellen White apresenta quando os dois cruzam o olhar. Ela apresenta o que aconteceu, o que Jesus viu. Jesus viu não só aquele momento em que o homem foi baixado à sua frente. Jesus viu desde o período em que ele estava em casa. Desde o momento em que ele ouviu a primeira história sobre quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer na sua vida. Jesus viu a fé desse homem crescendo em meio às lutas, em meio às dificuldades. Como é que eu vou fazer para chegar lá? E quando consegue 4 bons amigos para o levar até Jesus, como fazer para chegar até perto de Jesus? Cada esforço, cada dificuldade que ele vencia, essa fé que começou com uma pequena luzinha, um lampejo, como diz o texto que acabamos de ler, ela foi crescendo, foi se fortificando, foi se tornando algo real, foi se tornando algo palpável. E agora ele estava defronte do motivo
da sua fé. Tanto Ellen White como o texto bíblico diz para mim e para você que ao cruzar o olhar com aquele homem, Jesus não curou da paralisia, em primeiro aspecto. Ao cruzar o olhar com aquele homem, Jesus viu que o que machucava a alma daquele indivíduo eram os seus pecados, era a incerteza do perdão. E Jesus então olha para aquele indivíduo e diz: os teus pecados estão perdoados. O paralítico poderia ser puxado dali, o paralítico poderia ter saído dali, e o seu problema já estaria resolvido, porque ele estava à busca desse perdão. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz que todos nós pecamos. E quando Paulo diz isso, ele está fazendo uma citação a Salmos 14, versículos de 1 a 3, que é também quase uma repetição de Salmos 53, com pequenas variações no texto bíblico, mas a ideia é de que todos nós somos pecadores e somente através de Cristo Jesus poderemos obter a sua graça, o perdão do pecado. E quando eu falo de graça, queridos, não é uma graça barata, mas é uma graça de graça, uma graça em que Jesus vai até mim, em que Jesus vai até você, que Jesus vem ao encontro de cada um de nós para nos resgatar dos nossos pecados, sejam eles quais foram. Jesus viu a sua história chegando até a vida daquele homem, modificando a vida daquele homem, trazendo àquele homem esperança. Jesus viu tudo pelo qual aquele homem passou até chegar ali. Por isso, o que Jesus disse foi suficiente. A graça de Jesus para aquele homem estava sendo suficiente naquele momento. Perdoados estão os teus pecados. Quando o olhar de Jesus e aquele homem se cruzaram, Jesus percebeu a confissão dos seus pecados. Ele percebeu que aquele homem já tinha abandonado os pecados, porém não conseguia se livrar das consequências que haviam sido instaladas no seu coração, não conseguiu compreender, aceitar, receber a graça de Cristo. Mas, com as suas palavras, a graça alcançou aquele paralítico. Primeiro tópico que eu abordei com vocês: bons amigos. Precisamos ter bons amigos, precisamos ser bons amigos para as pessoas, apresentar a Jesus aos nossos amigos, levar as pessoas até Cristo. Segundo aspecto, o perdão dos pecados. No nosso encontro com Jesus, no encontro do paralítico com Jesus, tudo que aquele homem precisava, ele recebeu. Perdão dos pecados. Imediatamente o texto bíblico menciona que naquela sala, como eu disse no começo, não só estavam os discípulos, líderes religiosos estavam ali, fariseus, sacerdotes, estavam ali todos ouvindo a Jesus, escribas, e alguns foram ali até com o intuito de pegar a Jesus, quem sabe pegar a Jesus em alguma palavra, pegar a Jesus em algum ato. E quando Jesus olha para aquele homem e diz: perdoados estão os seus pecados, esses homens que não acreditavam em Cristo, esses homens que estavam ali com um propósito completamente distorcido da sua vida em relação a Jesus, eles começam a se entreolhar e começam a se perguntar no íntimo da sua mente. Eles não falam nada, só pensam: quem é esse que está perdoando pecados? Isso é uma blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. E um começa a olhar para o outro, já tentando maquinar um plano para pegar a Jesus, tentando fazer alguma coisa para derrubar o ministério de Cristo já naquele momento, porque Jesus, aparentemente, ou pelo menos dentro da visão distorcida daqueles homens, estava cometendo blasfêmia, estava perdoando pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. Mas eles não sabiam que eles estavam na presença do Filho de Deus, do próprio Deus, Emanuel,
Deus conosco. Ao perceber esses olhares, Jesus que sonda o meu e o seu coração, Jesus que sabe o que passa na minha e na sua vida, Jesus que conhece o teu olhar, que sabe aquilo que ninguém mais sabe. Jesus então repreende aqueles homens com uma outra pergunta. Meus amigos, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Para pensar um pouquinho comigo. Esse é o nosso terceiro aspecto, a cura da paralisia. O primeiro aspecto, bons amigos. O segundo aspecto, o perdão dos pecados. E agora nós estamos entrando no terceiro aspecto, a cura da paralisia. Para e pensa um pouquinho comigo. Se fosse eu e você, e entrasse um paralítico, e nós simplesmente olhássemos para esse indivíduo e disséssemos: os teus pecados estão perdoados. Ou seria mais fácil para mim ou para você tomar esse paralítico pela mão e colocá-lo pronto para andar e voltar às suas atividades? Jesus faz essa pergunta para esse grupo de homens. Essas pessoas que não estavam ali com o propósito de aprender de Jesus, mas que estavam ali com o propósito de, quem sabe, derrubar o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é mais fácil dizer? E Jesus, então, sem esperar que esses indivíduos tivessem uma resposta, ele olha para a multidão, olha para as pessoas que estavam à sua volta, para que vocês possam acreditar. Jesus não está mais olhando para o paralítico, não está mais falando diretamente com o paralítico, ele está falando com aquelas pessoas que estavam à volta, com aquelas pessoas que não acreditavam em quem era Jesus, o que ele poderia fazer na vida, tanto daquele paralítico como na vida delas. Quem sabe, meus amigos, eles não fossem paralíticos fisicamente, mas estavam paralisados espiritualmente, estavam presos às suas próprias crenças, estavam presos, enraizados, travados numa religião vazia, numa religião de cerimônias. E agora eles estavam de frente à verdadeira religião, o pão da vida, a água da vida. Eles estavam de frente daquele que poderia ressuscitar mortos, curar paralíticos, curar leprosos, como bem pouco tempo já havia feito. Para que vocês possam acreditar que eu sou o Filho do Homem, eu digo a você, agora ele volta-se ao paralítico. Depois de olhar para aquelas pessoas que estavam dentro da casa, ele volta-se para o paralítico e diz: eu digo a você, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Queridos, aquele indivíduo começa a sentir a sua perna formigar. Os músculos, os nervos voltam a funcionar como no passado. A tonalidade muscular volta ao normal. Aquele homem, quem sabe ainda um pouco trêmulo, começa a se levantar e agora ele pega o seu próprio leito, aquilo que era o objeto da sua vergonha, aquilo que era o que ele mais queria esconder, porque em qualquer lugar que ele fosse, ali, aquele leito era a representação do seu pecado, era a representação das coisas erradas que ele tinha feito. Agora ele pega aquele leito e, para passar em meio àquela multidão, ele tem que levantar o leito. E aquilo que era o emblema da derrota do paralítico passa a ser o símbolo da vitória de Cristo Jesus. Jesus venceu a paralisia. Para o paralítico, o perdão dos pecados era suficiente, mas ele recebeu mais. Ele recebeu o milagre de poder levantar, sustentar o objeto da sua vergonha e mostrar para todos aqueles que estavam ali. Está vendo aqui? Agora, isso que sempre foi o símbolo da minha vergonha, agora
é o troféu da vitória que Jesus me deu. Jesus tem poder para te dar um troféu de vitória. Jesus tem poder para transformar a sua vida, a minha vida. Jesus tem poder para curar qualquer um de qualquer mal, se assim o aprouver. O que precisamos fazer? Ter a fé desse homem. Estar dispostos a vencer as dificuldades que essa vida muitas vezes nos impõe. Termos bons amigos que nos levem, que nos ajudem a nos aproximarmos de Jesus. Sabe, queridos, aquele homem agora, aonde quer que ele ia, ele mostrava. Você lembra daquele leito? Ali era a minha vergonha, ali eu fiquei preso tantos anos, mas um dia eu conheci a Jesus, e Jesus não só me tirou daquele leito que você está vendo ali agora encostado na minha casa, mas Jesus me perdoou dos meus pecados. Jesus hoje quer fazer uma obra na sua e na minha vida. Jesus hoje quer nos trazer um símbolo da sua vitória no meu e no seu coração. Quer nessa manhã você receber de Cristo Jesus esse símbolo de vitória? Nós vamos ter uma última música especial. Eu quero convidar você, ao ouvir essa música, a colocar o seu coração na mão de Jesus, a olhar para Jesus, olho no olho. Olhe para Jesus, olho no olho. Entregue a sua vida, entregue seus problemas, entregue seus pecados, entregue a sua paralisia para Jesus. Creia que Ele tem poder de lhe dar um troféu de vitória. Magna, por favor, vem aqui. Canta pra gente. O pessoal aí de casa vai estar colocando o seu coração nas mãos de Jesus, o seu olhar no olhar de Jesus. E você vai nos levar até esse Jesus através do poder do Espírito Santo e da música que você vai nos apresentar. Espinhos cruéis, ferido e só, mas a ingratidão foi que o fez chorar. Sua vida deu só por lhe amar. Você poderia dizer não a Jesus, se Ele mesmo aqui viesse pra lhe ver. Lágrimas nos olhos, em poder, com as marcas nas mãos, e quisesse abraçar. Você poderia dizer não a Jesus. Conseguiria deixá-lo sofrer, sabendo que é por você. Lhe diria: não estou pronto pra vida lhe dar. Dispensa poderia o seu amor. Só está que está, Ele espera você. Veja com o coração ou com os olhos da fé. Você tem que decidir. Ele tudo já fez. Você poderia dizer não a Jesus. Conseguiria deixá-lo sofrer, sabendo que é por você. Lhe diria: não estou pronto pra vida lhe dar. Dispensa poderia o seu amor.
irmãos. Você poderia dizer não a Jesus? Como poderia você dizer não a Jesus? Nós vamos orar, mas antes de orar eu quero levar você a uma cena. Os céus foram abertos, os anjos de Deus colocaram você e a mim diante do olhar de Jesus Cristo. Ela fez uma pergunta na música dela: você poderia dizer não a Jesus? Ele quer olhar para você. Ele vai falar para você através desse olhar. Enquanto eu estiver orando, coloque o seu coração diante do olhar de Cristo Jesus e permita que Ele realize o milagre na sua vida. Vamos conversar com Deus? Querido Deus e Pai que habita nas alturas dos céus, estamos diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vivemos uma vida de luta, de provações, de pecados, e muitas vezes esses nossos pecados nos trazem uma paralisia de medo, uma paralisia espiritual, vergonha. Eu não sei quantos sentimentos os nossos pecados podem trazer em nosso coração. Talvez eu não conseguisse me expressar, mas, ó Pai, ao estarmos conectados nessa manhã de sábado, olhando olho no olho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que nós estejamos de olhos fechados nesse momento, porque nós o olhamos com o olhar da fé, que mais uma vez Cristo leia o meu coração e o dos meus irmãos e nos liberte das amarras dos nossos pecados, nos tornando pessoas que caminhem para anunciar o seu evangelho, caminhem para anunciar o seu amor para outras pessoas, caminhem para anunciar a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã de sábado, mais uma vez, ao erguermos as nossas mãos, possamos levantar o troféu da vitória que o Senhor Jesus Cristo nos dá nesse momento. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos, no doce nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Nossa mensagem pode parecer fragmentada. Como podemos nos apresentar de forma unida como adventistas?